Planejamento pedagógico com foco no Enem. Não percam o terceiro vídeo de uma série que vem para esclarecer professores, diretores, coordenadores em como fazer um planejamento com foco em resultados no Enem. Não percam esse vídeo, hein? Bem, após os nossos dois primeiros vídeos sobre como fazer um planejamento com foco no Enem, muitas foram as perguntas que chegaram até nós, principalmente através da nossa fanpage, Desvendando o Enem com Jorge Castro. Professores, coordenadores, enfim, todo mundo que participa da escola que está preocupado com isso, mandou perguntas sobre essa questão do planejamento. Então, é sinal que a gente acertou na mosca, a gente realmente conseguiu falar sobre alguma coisa que as escolas têm muita dificuldade em fazer. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse planejamento foi uma pergunta que me fizeram na semana passada. George, você disse que os professores têm que olhar para a matriz e tirar da matriz as habilidades que dizem respeito à sua disciplina. Os professores de física olham para a matriz de ciências da natureza e têm que tentar identificar quais são as habilidades que dizem respeito à física, que habilidades eles podem desenvolver a partir do conteúdo de física. Que habilidades eles podem desenvolver a partir do conteúdo de biologia, no caso dos professores de biologia, de química, a mesma coisa. Só que a dúvida foi a seguinte, essa dificuldade ela é igual para todo mundo? Não é igual para todo mundo, e quando eu falo todo mundo, eu estou falando de todas as disciplinas. Então eu vou gravar esse vídeo para fazer um esclarecimento ainda mais aprofundado sobre isso. Tá, vamos lá. Primeiro, a gente tem 4 áreas de conhecimento. Matemática é uma disciplina que constitui uma área. Então, eu não posso falar em quais as habilidades que dizem respeito à matemática. As habilidades que dizem respeito à matemática são as 30 habilidades da matriz de referência de matemática e suas tecnologias. Então, matemática não tem um trabalho muito grande quanto a isso. Identificar quais são as habilidades que dizem respeito a ela, porque está lá. São 30 habilidades presentes na matriz dela, da própria matemática. Depois a gente tem linguagens, códigos e suas tecnologias. Lá em linguagens, códigos e suas tecnologias, a gente tem aí uma situação bem especial. Não é tão direto quanto na matemática, mas também não é tão difícil fazer essa identificação. Por quê? Porque, por exemplo, a competência de área número 2, aqui fala sobre língua estrangeira moderna, tem 4 habilidades que, como eu acabei de dizer, dizem respeito à língua estrangeira moderna. Então, essa associação é direta. O professor de espanhol, o professor de inglês, ele tem que olhar para a matriz, para essas 4 habilidades da competência de área 2. Os professores de educação física, por sua vez, têm que olhar para essa matriz lá de linguagens, códigos e suas tecnologias, para a competência de área 3, para as 3 habilidades da competência de área 3. Os professores de arte, para as 3 habilidades da competência 4. Os professores de literatura, para as 3 habilidades da competência 5. E tem a competência 9, que não é de uma disciplina específica, mas é alguma coisa que hoje a gente já considera como uma possível componente curricular num currículo ainda futuro das escolas, que seria Tecnologia da Informação e Comunicação. Nos editais do Enem, Tecnologia da Informação e Comunicação é tratada como uma disciplina, é tratada como uma componente curricular, inclusive. Então, lá na competência de área número 9, a gente tem lá 3 habilidades do que a gente chama de TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Ok. George, você falou que a competência 2, 4 habilidades da competência 2 são de língua estrangeira moderna. As 3 habilidades da competência de área 3, educação física. As 3 habilidades da competência de área 4 são de arte. As 3 habilidades da competência de área 5 são de literatura. E eu tenho 3 habilidades da competência de área 9, que são aí das tecnologias de informação e comunicação. São 9 competências, né? Você falou de 5. E as outras 4? As outras 4 são de língua portuguesa. Não é fácil chegar a essa conclusão. Como vocês veem, a matriz de linguagens ela é um pouco mais difícil do que a de matemática, que é muito direta, mas também não cria muito obstáculo para que o professor possa fazer essa identificação, possa se apropriar e dizer assim, olha, essas são as habilidades que ao longo do ano, desenvolvendo meu conteúdo, eu preciso trabalhar no desenvolvimento delas junto aos alunos.
Lembrando bem que dizem que habilidade a gente não vê, porque eu vejo muito falarem isso por aí, né? Uma coisa que nem se deve dizer. Ah, eu vou ver habilidade 1, hoje eu vou ver habilidade 2. Habilidade a gente não vê, o conteúdo você vê, mas habilidade a gente desenvolve através de vários processos, que não é só aula expositiva, inclusive. Eu vou falar isso no final do vídeo, daqui a pouquinho. Mas olha só, então eu falei de matemática, falei de linguagens, códigos e suas tecnologias, aí a gente vai para ciências da natureza e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias já tem uma dificuldade maior que matemática do que linguagens. Por que essa dificuldade, George? Porque é o seguinte, quando a gente lê a matriz de ciências da natureza e suas tecnologias, o que a gente vai encontrar nessa matriz? A gente vai encontrar habilidades que a gente identifica facilmente que são de biologia, habilidades que a gente identifica facilmente que são de química e habilidades que a gente vê diretamente que são de física. O problema é que às vezes essas habilidades estão dentro da mesma competência. Não é tão direto quanto a gente tem lá em linguagens. Então, às vezes, a gente vai encontrar dentro da mesma competência habilidades que dizem respeito mais à física, mais à química ou mais à biologia. Na verdade, só tem 3 competências na matriz de ciências da natureza e suas tecnologias, só tem aí 3 competências que são mais diretas. A competência número 6, que diz respeito à física, a competência número 7, que diz respeito à química, e a competência número 8, que diz respeito à biologia. Realmente, essas 3 competências, das 8 de ciências da natureza, são as mais diretas, mas outras não. As outras têm habilidades que são comuns. Então, isso já é uma dificuldade maior. Os professores têm que sentar e, claro, após identificarem aquelas que dizem respeito mais à sua disciplina, eles vão ter que pensar que existem habilidades que vão ter que serem desenvolvidas de maneira comum. E eu não posso prescindir isso. Eu não posso dizer, não, essa habilidade aqui é comum, mas deixa para o pessoal da biologia. Essa habilidade aqui é comum, mas deixa para o pessoal da física. Essa habilidade aqui é comum, mas deixa para o pessoal da química. Vamos dividir, como eu disse, isso não é uma divisão como a gente estava acostumado a fazer, uma divisão de conteúdo, em que você vê isso, eu vejo aquilo, não. Vai ter habilidades em que todos têm que trabalhar naquele desenvolvimento. E, por fim, eu queria falar da matriz de ciências humanas e suas tecnologias. Essa é a matriz mais desafiadora. Por quê? Porque conseguir criar elementos distintivos nas habilidades, a ponto de dizer esta é só de história, esta é só de geografia, esta é só de filosofia, esta é só de sociologia, é muito difícil. As ciências humanas estudam o homem, aquele homem que é um ser histórico, é um ser que ocupa espaço, é um ser que participa em sociedade. Enfim, é muito difícil fazer essa distinção. Até quando a gente lida, e eu já fiz oficinas para professores de ciências humanas, eles mesmos têm dificuldade em fazer essa separação, que eu nem acho que deva haver. Eu vou ser sincero, nem precisa. Eu acho até que seria violar uma característica dessa área. No entanto, o trabalho então vai ter que ser muito comum. É o trabalho em equipe mais imprescindível que tem. Claro que numa escola o trabalho em equipe é imprescindível em todos os níveis, em todas as áreas, mas quando a gente fala de preparação para o Enem com foco em resultados, esse trabalho aí, ele é o mais imprescindível de todos mesmo. O trabalho de ciências humanas. Então eu tentei clarear um pouquinho, eu tentei lançar uma luz agora, já que me mandaram muitas perguntas sobre isso, eu tentei lançar um pouquinho uma luz sobre essa questão da seleção das habilidades, para facilitar, claro e obviamente, aí, o planejamento. Uma outra coisa que eu gostaria que ficasse bem claro, desenvolver competências e habilidades não é uma coisa que se faz somente no espaço aula. Porque me perguntam muito sobre isso. Professor, mas isso aí não é uma visão assim de que o ensino médio tem que virar um cursinho, de que a gente não vai trabalhar com projetos, a gente não vai trabalhar com outras iniciativas com os alunos, a gente vai só falar de aula, habilidade, competência, Enem. Isso não é verdade. Os projetos, eles podem muito bem serem utilizados para isso. Vocês imaginem, o Enem cobra coisas relacionadas à cultura africana, porque um projeto do Dia da Consciência Negra não pode, dentro da escola, não pode abordar isso. Claro que pode.
O problema como eu disse no vídeo passado, a gente desvincular as duas coisas. Os projetos, as feiras de ciência, as feiras culturais, elas podem sim serem excelentes ferramentas para desenvolvimento de habilidades. O desenvolvimento de competências e habilidades não se dá somente no espaço sala de aula, nem tão somente com a aula expositiva. Isso não é verdade, pelo contrário. É mais fácil desenvolver habilidades, inclusive, de outras formas. E aí, para encerrar, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, que eu vou falar no próximo vídeo. Planejamento a gente faz com atividades de ensino, aprendizagem, mas com uma avaliação que consiga verificar o que se aprendeu aí, como esse processo ele se deu, quais são as falhas e potencialidades. Então pense sempre num planejamento que foque 3 coisas: ensino, aprendizagem e avaliação. Porque muitas vezes a gente faz planejamentos com ensino e aprendizagem e a gente não pensa na avaliação, que é o que realmente vai trazer para a gente a informação se o que a gente planejou se concretizou ou não. Tudo bem? Eu espero ter contribuído mais uma vez. Gostou da dica? Já sabe. Curta, compartilha, porque aqui é Desvendando o Enem com George Castro. Beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo, hein?